Bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 8 de junho. Confira agora o que preparamos para esta edição, começando pelo nosso Giro de Notícias. O programa vai proteger o meio ambiente a partir do uso de combustíveis renováveis. População de rua tem 140 mil pessoas aptas à vacinação contra a Covid-19. Você vai conhecer o projeto Caratinga Invisível. Veja também. Pesquisa aponta que quase 60% das pessoas não sabem a diferença entre remédios genéricos, similares e de referência. No quadro Pense Direito de hoje, o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. E ainda, menina que tinha um sonho de aprender francês pretende ser professora. Essas e outras notícias agora no Panorama. O programa Combustível do Futuro pretende auxiliar na transição energética do Brasil a partir do aumento da geração de biocombustíveis e de novas tecnologias verdes para a área de transporte. Parcerias com o setor privado, que já vem investindo no novo mercado, também estão previstas. Uma das ideias do Combustível do Futuro é chamar todos esses atores, entender em que status isso está, quais são as necessidades que nós temos. O governo federal segue firme, contribuindo de forma significativa para a redução de emissões, reforçando a sua liderança na transição energética mundial. Graças ao trabalho do projeto Incontáveis do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da UFMG, uma correção foi feita no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A versão inicial do levantamento havia minimizado o tamanho da população de rua do Brasil em apenas 67 mil pessoas aptas a serem imunizadas. O novo relatório contabilizou 160 mil pessoas, das quais 140 mil podem receber a vacina. É um projeto de extensão e pesquisa do Programa Polos de Cidadania da UFMG, vinculado à sua plataforma aberta de atenção em direitos humanos, a PADU, que tem por objetivo analisar e divulgar sistematicamente dados sobre o fenômeno da população em situação de rua no Brasil, considerando todas as regiões do país, seus estados e municípios. Nunca houve na história do país um censo nacional com a população em situação de rua, sendo uma reivindicação antiga dessas pessoas que continuam sendo invisibilizadas, silenciadas, criminalizadas, encarceradas, patologizadas e sistematicamente eliminadas no nosso país. No Brasil, aproximadamente 70% da população em situação de rua se declara negra. No estado de Minas Gerais, essa porcentagem é ainda superior, chegando a 80% da população em situação de rua cadastrada no CadÚnico. Nós temos estados no Brasil, como a Bahia, em que essa porcentagem chega a 93% da população, deixando evidente a relação entre a população em situação de rua e o racismo estrutural em nossa sociedade. De acordo com Abdias Nascimento, aquelas pessoas negras que não eram mais consideradas aproveitadas como força de trabalho nas cidades eram simplesmente eliminadas ou tinham seus corpos simplesmente despejados nas ruas das cidades. Para o enfrentamento do fenômeno da população em situação de rua no Brasil, é imprescindível encarar de frente as violências estruturais que têm produzido e ainda produzem marcas profundas nos corpos territórios dessas pessoas, majoritariamente vidas negras, historicamente e cotidianamente violentadas pelo racismo, o sistema patriarcal e as desigualdades sociais decorrentes do capitalismo e das políticas neoliberais presentes em nosso país e no mundo. É urgente e de fundamental importância para a formulação, implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas no Brasil, a realização de um censo nacional com a população em situação de rua e a atualização sistemática da base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, atual e principal instrumento de visibilização
dessas pessoas em nosso país. A equipe da Secretaria de Educação de Ubaporanga realizou a entrega dos novos PETs e kits merenda aos alunos das escolas municipais da cidade. A secretária Flávia Duval aproveitou a oportunidade para enfatizar a necessidade dos investimentos em educação no município. Estamos comemorando uma nova etapa na educação, com o lançamento e a entrega dos PET próprios da Rede Municipal de Educação. Um material de alta qualidade, um material que foi elaborado com muito carinho para os nossos alunos e que com certeza vai facilitar ainda mais a interação entre os professores, aluno e família. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os funcionários da Rede Municipal de Educação, pelo empenho, pela dedicação de cada um que vem mostrado desde o início do ano letivo. Mesmo que ainda a gente esteja de forma remota, sabemos que não é da forma que nós queríamos, mas se Deus quiser, em breve nós estaremos no presencial. Você já ouviu falar do projeto Caratinga Invisível? 4 jovens são os construtores dessa corrente de solidariedade que nasceu em 2020. O objetivo principal é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da doação de roupas, alimentos, medicamentos, fraldas e outras necessidades. Todos os domingos, um jantar é entregue às pessoas em situação de rua. Hoje eu acho que a gente não tenha uma dificuldade igual a gente tinha no começo. Porque hoje a gente tem muito apoio realmente da sociedade. A sociedade caratinguense, ela abraçou de uma forma muito calorosa realmente o nosso projeto. E com isso a gente não tem mais essa dificuldade, né? É realmente só mesmo a vontade de fazer. Se a gente tiver essa vontade de fazer, o projeto ele vai para frente. E hoje, graças a Deus, a gente tem diversas pessoas que trabalham ativamente aí como voluntário no projeto e fazem realmente o projeto acontecer. Como a gente tem um Instagram, que ele é movimentado, né, pela gente, e com isso a gente faz essa divulgação dos alimentos que nós necessitamos para o fim de semana. E a própria população, ela abraça a ideia realmente, e com isso a gente recebe as doações das pessoas. Hoje a gente tem alguns pontos de entrega para essas doações. E as pessoas, elas geralmente deixam nesses locais, ou então a gente também se desloca até o local onde a pessoa acha que é mais fácil e recolhe essas doações. Mas toda doação os alimentos são frutos de doações que a gente recebe durante a semana por essa coleta realmente que a gente faz por meio das redes sociais que a gente pede. É até um adendo, né? Se puder estar seguindo o nosso Instagram lá, que é o nosso meio de comunicação mais fácil com as pessoas que têm interesse de ajudar. Caratinga Invisível, tudo junto. Seria interessante se a gente recebesse esse apoio da galera, de estar lá curtindo, podendo mandar um comentário pra gente, o que a gente pode estar melhorando também no projeto, que as pessoas acham que poderia ser bacana de ser implementado. E agora vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas. Uma pesquisa produzida no fim do ano passado mostrou que a maioria dos brasileiros não conhece a diferença entre os medicamentos genéricos, similares e de referência. Você vai ver mais informações sobre esse tema na reportagem a seguir. Referência, similar e genérico são os 3 tipos de medicamentos disponíveis hoje no mercado. A diferença surgiu a partir da Lei dos Genéricos de 1999, pela necessidade de remédios mais acessíveis à população. As 3 classes de medicamentos têm os mesmos efeitos no organismo e podem ser comprados com a mesma receita. Mas uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ibope mostrou que 58% das pessoas não conhecem as diferenças entre eles. Inicialmente, um laboratório que descobre um medicamento, né, para bem dizer assim, esse medicamento ele fica sob patente durante 20 anos. Então, esse medicamento é referência, porque foi esse laboratório que estudou qual é a eficácia desse medicamento e qual a sua segurança.
Então esteve no mercado 20 anos, né, sob patente. Quando a patente está para vencer, demais laboratórios podem fabricar o mesmo produto, né? Mas antigamente, antes da lei do genérico, fabricava sem que houvesse uma comparação em nível de qualidade. E aí, depois da lei do genérico, eles foram obrigados a fazer esse estudo comparativo, tanto in vitro como depois também in vivo. Referência é o medicamento original, pois foi o primeiro a registrar a patente através de estudos clínicos, eficácia e segurança comprovada cientificamente. O genérico é a cópia do medicamento referência, que segue os mesmos critérios de avaliação, porém não está vinculado a marcas. Já o similar contém a mesma composição do medicamento referência e genérico. A diferença é que ele leva o nome de uma marca. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Farmácia, as 3 classes podem ser usadas por qualquer pessoa sem prejuízos ao tratamento, pois carregam os mesmos princípios ativos. Para tirar qualquer dúvida sobre esse assunto na hora da compra, é necessário consultar o farmacêutico responsável no estabelecimento. O que o cidadão deve fazer ao entrar numa farmácia? Convocar o farmacêutico. O farmacêutico está lá exatamente para fazer esse papel. É o farmacêutico que conhece os laboratórios, que conhece o que está acontecendo, né, com cada um dos laboratórios, e ele pode recomendar qual o paciente deverá levar. Por quê? Porque você tem aí uma diferença de preços considerável. Normalmente 35% a 40% é ponto de partida, mas você pode encontrar medicamentos com 80% de desconto. Esperamos ter contribuído para esclarecer mais as diferenças entre os medicamentos genéricos, similar e de referência. Mas se mesmo assim ainda tiver dúvidas, não deixe de solicitar a ajuda de um farmacêutico. Toda semana, o quadro Pense Direito traz um tema diferente para você. E hoje o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Todos os 3 termos se referem a instrumentos jurídicos, mas quais são as diferenças entre eles? É o que você vai ver agora. Acompanhe. A tutela, a curatela e a tomada de decisão apoiada são basicamente medidas destinadas à proteção da pessoa com deficiência ou ao incapaz. São institutos jurídicos que foram alterados em relação à tutela e à curatela e introduzida em relação à tomada de decisão apoiada pela Lei nº 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Promoveu realmente uma alteração no Código Civil para poder dar um novo verniz, trazer uma nova releitura para a tutela, a curatela e também introduzir a chamada tomada de decisão apoiada. E basicamente a diferença entre esses institutos são as seguintes. Em relação à tutela, em regra, ela é destinada a proteger menores de 18 anos. Então, é aquela criança, aquele adolescente, por exemplo. Em relação ao tutor, pode haver nomeação do tutor tanto pelos pais da criança ou do adolescente, como também pelo juiz, pelo magistrado. Todas essas pessoas aí são aptas, né? A lei autoriza que nomeiem tutor para aquela criança ou aquele adolescente que assim necessita, né? No caso de ausência dos pais, por exemplo, ou morte dos pais. E a tutela, ela abrange questões que são patrimoniais, só que ela não se restringe a isso. Ela abrange outras questões também. Então, o tutor vai direcionar a vida daquela criança e do adolescente não só em relação àquilo que ele vai comprar, aquilo que é melhor para garantir o dinheiro, né, a renda que aquele adolescente tem, eventualmente, ou aquela criança, em razão de aluguéis dos pais que deixaram, né, dos imóveis dos pais, alguma coisa assim. Não só isso, mas decidirão também a escola em que irá estudar, as companhias que irá ter, curso de inglês que irá fazer ou não, natação, esse tipo de coisa. Será realmente um direcionamento da vida daquela criança e também daquele adolescente. E o tutor tem realmente poderes amplos, são poderes quase assemelhados, né, ou de certo modo até mesmo assemelhados aos mesmos poderes que o pai ou a mãe daquela criança ou adolescente teriam. Já na curatela é um pouco diferente.
ela, por sua vez, em regra, é destinada à proteção dos maiores incapazes. É aquela pessoa que tem 18 anos ou mais, mas tem alguma doença mental grave, alguma coisa nesse sentido que impeça ela de administrar o próprio patrimônio. É uma pessoa que eventualmente dilapide o próprio patrimônio, tem uma obsessão, um transtorno psiquiátrico compulsivo que afasta gastar todo o patrimônio. Para uma situação com essa gravidade tamanha, é possível a curatela, por exemplo. Também para aquela pessoa que não consegue se comunicar, é acamada, está ali dependendo num estado vegetativo, alguma coisa assim, é possível a nomeação de um curador também para administrar o seu patrimônio, correto? E a curatela depende da nomeação de um juiz. O juiz, em um processo chamado processo de curatela, antes chamado de processo de interdição, mas esse nome hoje vem caindo em desuso, porque não se interdita direitos, mas se garante direitos nesse processo. Nesse processo, então, o juiz nomeia um curador para poder atuar em favor do patrimônio daquela pessoa, né? Vai administrar os bens, alguma aposentadoria deixada por aquela pessoa ou em favor daquela pessoa, né? Que aquela pessoa goze eventualmente algum benefício previdenciário ou não, alguma coisa nesse sentido aí. A curatela destina-se então à administração do patrimônio. Os poderes serão fixados pelo juiz e o curador só poderá exercer no limite daquilo que o juiz fixar, não pode ultrapassar, tá? Então não tem poderes amplos como teria na tutela, por exemplo. Já a tomada de decisão apoiada, ela é uma figura, como eu disse no início, trazida pela lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujo objetivo é o seguinte: vamos evitar tirar os poderes da pessoa. A pessoa tem uma deficiência, ok, mas ela tem algum grau de discernimento? Ela consegue decidir algumas coisas da vida dela? Então, em vez de tomar a medida mais drástica, que é a curatela, eventualmente, né, ou mesmo a tutela, vamos então colocar duas pessoas aqui, escolhidas por essa pessoa vulnerável, que irão, mediante autorização do juiz, é claro, um procedimento judicial, irão prestar-lhe assistência, né, orientando-lhe em relação às decisões da vida e também na sua administração do patrimônio. É uma medida menos drástica do que seria a tutela ou a curatela, que visa realmente resguardar aí os direitos da pessoa, eventualmente, que tem uma doença mental grave ou algo do tipo. Então, basicamente, essas são as diferenças, superficialmente, claro, né, entre a tutela, a curatela e a tomada de decisão apoiada. E se você tiver dúvidas sobre esse e outros assuntos do direito, procure a orientação de um advogado da sua confiança. No quadro Oportunidades, você confere as ofertas de emprego na nossa região. Acabador de mármore e granito. Vaga para trabalhar em Raul Soares. Com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e CNH-B. Cortador de mármore. Auxiliar em marmoraria. Vaga para trabalhar em Raul Soares. Com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e CNH-B. Armazenista. Com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho. Carpinteiro. Vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais. Com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Chapista de lanchonete. Com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Cobrador externo, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, CNH-A e motocicleta. Desossador, vaga para trabalhar em Itabira, com experiência na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Eletricista de instalações comerciais e residenciais, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e CNH-A ou B. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Servente de pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Servente de obras, vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo
e Ouro Branco, Minas Gerais, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Saladeiro Restaurante, com experiência na carteira de trabalho. Supervisor de andar, hotel, com experiência em liderança de equipe em área de limpeza, que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Vendedor no comércio de mercadorias, Caratinga e região, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH A ou B e veículo próprio, carro ou moto. Vendedor interno, vendedor balconista, peças de motocicleta, com experiência em vendas de peças que pode ser fora da carteira de trabalho e conhecimento básico de informática. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Hora de saber a previsão do tempo para a nossa região. Quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com um aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Dom Cavate, sol com muitas nuvens, chuva à tarde e à noite. A mínima é 18 e a máxima 30 graus. Chuva esperada também em Bom Jesus do Galho, tempo nublado. A temperatura varia entre 19 e 32 graus. Alice de Lima escreveu uma carta ao Papai Noel dizendo que queria ganhar um curso de francês. Ela teve seu sonho realizado graças ao projeto Árvore dos Sonhos. Uma escola de idiomas da cidade apadrinhou a cartinha de Alice e doou um ano de curso gratuito com todo o material didático incluído. Alice, como que fala em francês os dias da semana? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok. Como que fala antes de ontem? Avant-hier. Ontem. Hier. Hoje. Aujourd'hui. Amanhã. Demain. Depois do amanhã. Après-demain. Alice, conjuga para mim o verbo falar em francês no presente. Je parle, tu parles, ela parle, nous parlons, vous parlez e elas parlam. O pedido de Alice, que à época tinha 11 anos, chamou a atenção de seu padrinho, o professor de francês Edmar de Oliveira. Eu nunca vi uma criança da idade dela na época pedir um curso de francês. Geralmente as crianças hoje, elas pedem um material, bola, carrinho, enfim, outros objetos, mas não um curso de francês. Então ela chamou muito a minha atenção, não só a minha atenção, mas como do juiz e das demais pessoas que viram a carta e comentaram através da carta. Hoje, com 13 anos, Alice conta que despertou o interesse e a paixão pela língua francesa ao assistir a vídeos na internet. Aí eu fiquei assistindo, aí descobri sobre a Torre Eiffel, aí eu gostei muito dela, foi até que eu queria ir lá para ver ela, porque ela é muito bonita. Aí depois eu fui aprendendo sobre francês, o básico, né, sobre o que era a França, ou qual o nome daquela torre. Aí eu descobri. Aí chegou a cartinha. Aí eu falei, por que não escrever? Eu quero aquilo. Aí naquele momento eu só queria o francês. Aí eu não imaginaria que eu ia ganhar. Eu só queria escrever aquilo. Mas aí quando eu descobri, eu fiquei muito feliz e fiquei sem reação. Mas agora eu estou aqui. A partir do momento que a gente começou a dar aula para ela, a gente viu que o interesse dela era muito grande e continua cada dia mais. Isso para a gente é muito gratificante. Hoje eu tenho a grata satisfação de dizer ela fala francês. Então isso para a gente é muito gratificante, que o projeto não ficou só na teoria, não. Hoje a gente vê os frutos que nós estamos colhendo e ela também está sendo reconhecida
tanto para nós, caratinguense, e fora de Caratinga também, tem muita gente dando os parabéns para ela, porque incentiva outras crianças também. Tudo começou com o livro A História do Macaco Vermelho. O livro foi escrito pelo juiz de direito Anderson Fábio Nogueira Alves para estreitar os laços entre o judiciário e o público escolar de forma lúdica. O Macaco Vermelho se tornou o embaixador do projeto Árvore dos Sonhos, uma parceria do Fórum de Caratinga com a Secretaria de Educação. Na escola da Alice, que foi o nosso primeiro ano de projeto, vieram as cartas e nós trabalhamos para conseguir padrinhos para tentar realizar os sonhos. Algumas crianças, por exemplo, mencionaram o interesse em ser policiais militares. Aí a gente trabalhou, o batalhão nos auxiliou, nós inclusive levamos algumas crianças até o batalhão para eles verem como é que é um dia como policial militar. Alguns pensaram em ser dentistas, aí foi bonitinho porque um dentista fez o jaleco para a criança e ela foi um dia lá no consultório auxiliar, ver como é que é a realidade do dentista. E aí vários sonhos foram sendo colocados. O projeto incentiva as crianças a escreverem uma carta contando seus sonhos. Alice contou que o francês foi como uma paixão à primeira vista. E o sonho dela é se tornar professora do idioma e ir para Paris conhecer a Torre Eiffel, símbolo da capital francesa. Porque eu gostei muito. Eu nunca, vamos dizer, me interessei pelo inglês e nem pelo espanhol, que era para um monte de criança gostar. Mas aí quando eu vi o francês, eu falei assim, essa é a minha língua, eu quero aprender ela. Qualquer conhecimento, ele abre a gente para coisas novas que a gente não conhece. E um idioma, ele literalmente abre um mundo, um outro país, outros lugares, outras pessoas. E com essa história inspiradora, nós vamos encerrando a edição desta terça-feira. Mantenha-se conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Lá você também pode rever as reportagens de hoje, além de outros conteúdos. Agradecemos a sua audiência. Amanhã esperamos você às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Até lá!